eu engravidei com 13 anos de idade, uma criança, e minha gravidez foi de alto risco. E eu fiz uma promessa pra Deus, que se o meu filho nascesse com vida e saúde, eu iria ensinar o caminho de Deus pra ele. Richard nasceu com 4,155 kg. Só que passou-se 2 anos e meio e eu esqueci da promessa, porque a gente faz promessa pra Deus no momento da luta, da prova. É quando tudo fica bom, a gente esquece. E ali eu tinha um chamado. Deus já havia me escolhido desde o ventre da minha mãe. Eu esqueci. Cheguei num culto, Deus pegou uma pastora e disse: Ingrid, você tá firme com Jesus? Eu disse: não tô. Pois volte pra Deus pelo amor, porque se você voltar pela dor, vai ser mais difícil. E naquele momento, eu virei as costas e falei comigo: quem essa pastora pensa que ela é pra falar que eu vou voltar pela dor? Deus vai me obrigar a voltar pra igreja? Deus vai fazer com que eu entre na igreja numa cadeira de roda, em cima de um leito, de um hospital? Que Deus vai pôr a mão na minha vida? Eu não sou obrigado, eu não quero ir pra igreja agora. Eu não tenho tempo, eu sou nova. Eu tenho uma vida pela frente. E aí foi quando, passado-se esse tempo, o Richard Davi chegou da escolinha, da creche, na época, 2 anos e meio. E naquele dia eu trabalhava numa cafeteria e eu trouxe um produto químico pra limpar a casa, só que eu trouxe num copo plástico. E eu derrubei aquele produto e restou só um restinho. Eu falei: não, mas esse restinho aqui dá pra mim pôr no balde e lavar a casa. O Richard chegou da creche, desceu. Quando ele desceu, ele ficou lá embaixo e aí eu desci depois. Quando eu desci depois, o Richard já tava caindo, desfalecendo, e ele gritava: tá queimando, tá queimando, tá queimando. E meu filho vomitando muito, muita baba, muita saliva e muito sangue. Eu sei como eu estive dentro de um hospital com meu filho desenganado pela medicina. Porque Deus falou que tinha uma marca, um chamado da minha vida e não quis receber. E naquele dia, eu entrei naquele banheiro e falei: Deus, toca em mim, mas não toca no meu filho. Mas já era tarde demais. Deus permitiu, porque Deus não tenta ninguém, não faz mal a ninguém, mas Deus tirou a mão dele de proteção. E aí no outro dia veio o laudo médico. O que o seu filho tomou, Ingrid, foi soda cáustica. E digo mais, o seu filho nunca mais vai poder comer pela boca. Ele vai comer agora, por um bom período, pela sonda nasointeral. Eu falei: mas quanto que vai ter alta? Ela falou: não tem alta. O tratamento é por tempo indeterminado. Dentro daquele hospital, eu lembrei do culto. E eu lembrei que o meu irmão congregava numa igreja. E aí eu fui pro culto. Quando eu cheguei no culto, o apóstolo estava pregando e ele disse: ei, você que entrou aqui, e o médico disse que não tem mais jeito. Ele estava pregando sobre Lázaro. Assim manda te dizer o Senhor: essa situação não é pra morte, mas é pro nome do Senhor ser glorificado. E eu comecei a chorar, a chorar. Durou 3 anos. E aí foi quando eu comecei a buscar e eu me tornei obreira da casa do Senhor. E eu comecei a fazer a obra. E então eu parei de pedir pra Deus curar o meu filho. Uma vez entrei no ônibus, o Richard agitado, e eu dei um suquinho pra ele. Quando eu dei o suco, ele tacou e caiu numa senhora. A senhora virou e falou: sua negrinha. E eu tava indo pro hospital com o Richard. Eu fui fazer a 55ª endoscopia, eu tenho laudo até hoje. Quando eu cheguei, houve um alvoroço no setor da endoscopia da Santa Casa. E o laudo médico veio com o diretor da endoscopia dizendo: mãe, vem cá. E nisso tinha outras crianças que também tinham tomado soda cáustica e estavam fazendo tratamento há mais de 10 anos, 15 anos. O Richard tinha 3 anos fazendo o tratamento. Eles me chamaram e disseram: olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas está cicatrizado por dentro. O Richard está recebendo alta do tratamento dele. Naquele dia eu glorifiquei ao Senhor. E eu nunca mais saí da presença de Deus. E não saio da presença do Senhor. Eu fui marcada pelo Senhor. Ele me escolheu quando eu não era ninguém.